Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Lucas Meu nome é Atos. e nós somos da disciplina Treinamento Esportivo 2, ministrada pelo professor doutor Mauro Heleno Chagas. E nós vamos apresentar para vocês o trabalho sobre os princípios do treinamento. O princípio que nós vamos abordar nessa aula é o princípio da carga crescente, o princípio da carga contínua e o princípio da reversibilidade. Desejamos a todos uma excelente aula e esperamos que seja do proveito de todos. Princípio da reversibilidade. A palavra reversível, de acordo com o dicionário Biberan, se refere àquilo que volta ou deve voltar a seu primeiro estado, ou estado inicial. A água, para passar do estado líquido para o estado sólido, é submetida a um processo de congelamento a temperaturas abaixo de zero. Porém, se retirarmos essa água da temperatura abaixo de zero e colocarmos uma situação de temperatura ambiente, ela retornará ao seu estado líquido. Seguindo a mesma lógica, o princípio da reversibilidade, que é um dos princípios básicos do treinamento, se refere ao retorno das capacidades do indivíduo adquiridas através do treinamento ao seu nível de pré-treinamento. McArdle, Cat, em seu livro de Fisiologia do Exercício, datado de 2016, afirma que o princípio da reversibilidade é a perda das adaptações fisiológicas e de desempenho, que ocorre rapidamente quando uma pessoa encerra sua participação na atividade física regular. Esse processo é chamado de destreinamento. Bastam apenas 1 ou 2 semanas de destreinamento para que já sejam notadas diferenças no desempenho do indivíduo, como redução na sua capacidade metabólica e também de capacidade de realização dos exercícios. E se o processo de destreinamento persiste por muitos meses, todas as capacidades e habilidades adquiridas através do treinamento podem se perder. De acordo com Hynek, em 1999, quando se interrompe um programa de treinamento físico ou a prática regular de atividades físicas, é provocado no organismo a perda das adaptações fisiológicas adquiridas durante o processo de treinamento. Tais processos de perda das adaptações fisiológicas adquiridas pelo treinamento ocorrem pois é demasiadamente custoso para o organismo manter a homeostase com esses níveis de treinamento tão altos. Os estímulos estressores do treinamento levam a uma alteração da taxa metabólica basal, a aumentando. Uma vez cessado o estímulo estressor, não tem por que o corpo manter essa taxa metabólica basal mais alta do que a inicial. Então, a tendência do organismo é retornar à taxa metabólica anterior ao período de treinamento. O American College of Sports Medicine recomenda que, para se manter os efeitos do treinamento, o exercício ou estímulo devem ter uma continuidade sobre uma base sólida de treinamento. Neste estudo conduzido pelo American College of Sports Medicine, após 2 semanas de interrupção do treinamento, foi notável a diminuição da capacidade cardiorrespiratória dos voluntários, e após 10 semanas, os indivíduos haviam retornado aos seus estados iniciais de aptidão pré-treinamento. Porém, nesse mesmo estudo foi verificado que treinamentos reduzidos são capazes de sustentar essa capacidade aeróbica por um período de 5 a 15 semanas. Essa informação nos permite entender um pouco melhor como funciona o processo de periodização do treinamento, nos auxiliando a entender melhor como distribuir as cargas de treinamento e também a frequência e intensidade desses treinos. A partir desse raciocínio, o estudo de Modense e Vilarta informa que é preferível diminuir a frequência e a duração do treinamento do que diminuir a sua intensidade, pois é na redução da intensidade de treinamento que as perdas da capacidade aeróbia são mais radicais. E essa mesma conduta também pode ser recomendada para os trabalhos de força. O processo de destreinamento ou destreino acomete todas as pessoas que praticam atividade física, que podem ser atletas ou não atletas de diferentes faixas etárias ou então de gêneros diferentes. Todos eles podem ser afetados da mesma forma pelo processo de destreinamento. O destreinamento pode ocorrer quando um atleta encerra sua carreira de forma repentina ou ainda em função de algum incidente que interrompa o treinamento, como por exemplo doenças repentinas. Foi o caso que a gente passou recentemente com a pandemia de coronavírus, onde muitos centros de atividades físicas, muitos clubes, muitas academias foram fechadas. Ou então também acidentes, lesões ou preparações para provas. E dentro da própria periodização do treinamento, o indivíduo ele será destreinado em alguns momentos para evitar risco de lesões. E em indivíduos que abandonam a carreira esportiva, o destreinamento é uma fase necessária, que deve ser feito como um processo regular, a fim de se evitar a síndrome da retirada aguda. Com isso, nota-se a importância de que um treinamento deva ser planejado, inclusive pensado nos processos de destreinamento,
com uma redução progressiva dos componentes da carga de treinamento. Essas adaptações referentes à retirada do estímulo estressor, de acordo com Muniz e colaboradores, leva a uma redução da densidade dos capilares, redução na capacidade oxidativa, diminuição na área média das fibras, diminuição da atividade eletromiográfica, diminuição da diferença arteriovenosa máxima e mudanças no tipo de fibra. Segundo Fleck e Kramer, no processo de destreinamento, ocorre uma maior atrofia das fibras do tipo 2 quando comparada com as fibras do tipo 1, independente do sexo do indivíduo. Porém, esse processo de destreinamento não ocorre somente a nível da estrutura muscular, mas também a nível neuromuscular, com a diminuição dos disparos de potencial de ação que leva à contração, levando consequentemente ao menor recrutamento de unidades motoras. Muitos estudos têm focado em investigar quais são as variáveis do destreinamento. Entre elas estão o nível de atividade física, o protocolo de treinamento, o tempo de destreinamento, o gênero e a idade. Dentre esses, apenas o nível de atividade física, o protocolo de treinamento, o tempo de destreinamento e a idade provaram ter alguma correlação. A variável nível de destreinamento aponta que a magnitude do destreino vai depender do nível de atividade física adotado por cada indivíduo na sua vida diária, sendo maior em indivíduos sedentários ou com pouca frequência nas atividades físicas diárias. No estudo de Asge, o nível de atividade física se mostrou a variável mais importante tanto para o destreinamento quanto para o retreino dos indivíduos que estavam submetidos ao estudo. O mesmo estudo de Asge também aponta que o protocolo de treinamento tem influência sobre o destreinamento. As características do próprio protocolo de treinamento, o tipo de treino, o volume, a intensidade e a duração, têm influência tanto nos resultados do treino quanto contribuem ou não no destreinamento do indivíduo. Fleck e Kramer observaram que diferentes tempos de destreinamento podem levar a resultados diferentes. Um pequeno período de destreinamento leva a uma redução da força, porém, o nível permanece superior ao período anterior ao treinamento. O mesmo ocorre em longos períodos de treinamento, onde a diminuição da força é maior, porém ainda se mantém acima dos níveis anteriores ao treinamento. Eles concluíram assim que, em ambos os períodos de treinamento, curtos ou longos, há uma diminuição da força, o que varia é a magnitude da perda em relação ao tempo, e também os níveis de força dificilmente retornam aos níveis iniciais. Com relação à idade, Lemmer e colaboradores aplicaram o mesmo protocolo de treino a adultos jovens de 20 a 30 anos e um grupo de idosos de 65 a 75 anos, e comprovaram que os idosos tiveram maiores perdas no destreinamento após as 31 semanas de interrupção do treinamento. Já Muniz e colaboradores concluíram que idosos têm menos ganhos no treinamento e maiores perdas de força no destreinamento, com o mesmo protocolo aplicados a jovens e idosos. Princípio da carga crescente ou carga progressiva. Nenhuma história é capaz de ilustrar melhor esse princípio do que a história de Milo de Crotona. A história conta que Milo viveu 510 anos antes de Cristo e foi o maior atleta grego dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, vencendo 12 provas. Essa história também conta que ele foi o pioneiro sobre o princípio da sobrecarga. Para treinar sua força, Milo guindava a seus ombros um bezerro, repetindo os movimentos metodicamente todos os dias. Sua força aumentava em proporção ao crescimento do bezerro, e quando o bezerro se tornou um touro, Milo já era campeão da luta romana em várias Olimpíadas e considerado o homem mais forte do mundo. Então, conforme o aumento do peso do animal, Milo também aumentava sua força, treinando com esse bezerro. Com isso, Milo se tornou um ídolo na musculação, no fisiculturismo e no halterofilismo, meios no quais a sua figura tornou-se, ainda que lendária e simbólica, um exemplo dos princípios, do método e da persistência no treinamento. O princípio da carga crescente complementa o princípio da adaptação, que diz a respeito da carga débil, da carga média, da carga excelente ou da carga acima do necessário. E também complementa o princípio da sobrecarga, que diz a respeito do momento ótimo de dar um novo estímulo. Fleck e Kramer afirmam que sobrecarga progressiva refere-se à prática de aumentar continuamente o estresse posto sobre o corpo à medida que as capacidades de força, potência ou resistência aumentam, em consequência do treinamento. Quando o indivíduo, no seu processo de treinamento, se adapta ao estímulo dado anteriormente,
esse estímulo passa a se tornar débil para aquela capacidade física que ele adquiriu, sendo necessário, assim, uma adaptação da sua carga de treinamento para um novo nível ótimo. Isso vai ocorrer de forma crescente, sempre buscando aumentar a sobrecarga sobre o indivíduo. Mas é claro, deve-se tomar cuidado para que esse estímulo não seja exagerado a ponto de prejudicar a performance do indivíduo futuramente, levando assim até mesmo a um processo de destreinamento do indivíduo. A progressão da sobrecarga pode ser dada através do aumento da frequência dos treinos, com o número de sessões de treino maiores durante a semana ou até mesmo mais sessões diárias de treinamento. Também pode ser feita a progressão aumentando-se o volume de treino, com mais números de repetições, mais números de séries, mais exercícios durante o treinamento, ou até mesmo o aumento da distância. A progressão também pode ser dada com o aumento da intensidade de treino, através do aumento da velocidade e o aumento do peso utilizado como sobrecarga, ou ainda se mexendo na densidade do treino, diminuindo os intervalos. Wernicke, em 1989, sugere que a progressão seja feita principalmente através do aumento do volume e da intensidade, e que primeiro seja progredido o volume e posteriormente a intensidade. Já o American College of Sports Medicine afirma que é mais comum aumentar a carga para realizar determinado número de repetições. Kramer exemplifica no seu livro falando que a utilização de repetições máximas ou zonas de repetição máxima fornecem automaticamente uma progressão da carga, pois quando a força muscular aumenta, aumenta também a carga de um RM ou de zonas de repetições máximas. Um exemplo que poderemos trazer é, no início de um programa de treinamento, o indivíduo deveria fazer de 4 a 6 repetições de flexões com 23 kg. Porém, à medida que o treino progride, 23 kg permite que ele faça mais do que 6 repetições, podendo assim progredir para pesos maiores, como 27 kg, e se manter na faixa de 4 a 6 repetições máximas. Um ponto a ser ressaltado é que muitas vezes a progressão leva em consideração o nível de percepção subjetiva de esforço do atleta, e indivíduos novatos na atividade possuem pouca capacidade para interpretar com clareza esses níveis de esforço. Ainda mais que no início dos treinamentos é marcado por ganhos mais expressivos, sendo necessária uma progressão mais recorrente das cargas. Indivíduos mais jovens também progridem mais rapidamente que indivíduos mais velhos. O princípio da carga contínua. Segundo Wernicke, as cargas contínuas permitem o aumento da capacidade de performance do indivíduo. Dantas disse que há sempre a necessidade de manutenção do treinamento em níveis contínuos, para a manutenção de um estado de treinamento mais elevado. A continuidade de treinamento evita que o treinador subtraia etapas importantes na formação atlética de um esportista. Em geral, um atleta que tem alto desempenho com certeza teve uma continuidade ao longo de sua preparação, treinamento e também do aprendizado do esporte praticado. A continuidade é importante inclusive no treinamento amador e no lazer, e não apenas no aspecto esportivo, mas também, por exemplo, no aspecto psicológico e entre outros aspectos, cujos fatores podem interferir na prática esportiva. Este princípio está intimamente ligado ao da adaptação, pois a continuidade ao longo do tempo é primordial para o organismo progressivamente se adaptar. O equilíbrio entre a carga aplicada e o tempo de recuperação é que garantirá a existência da supercompensação de forma permanente, segundo Ibden. E a supercompensação é uma resposta adaptativa que eleva o nível do praticante acima do que ele se encontrava antes do treino. De nada adianta tentar melhorar o nível físico e em qualquer atividade se por algum motivo o treinamento for interrompido de forma prolongada. Em outras palavras, o treinamento é como uma fogueira. Para que exista chama e calor, é necessário que exista manutenção regular do estímulo para que o fogo não morra.
ou que o corpo não perca o desempenho adquirido ao longo do processo de adaptação.